Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que nos acompanham. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula, vamos estudar a seção 2 da parte 3 do Catecismo, lá no capítulo 2º, artigo 7º, onde iremos tratar o 7º mandamento, não furtar, e o artigo 8º, que trata do 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Orientamos então a leitura do texto base do Catecismo, dos parágrafos 2401 ao 2463 para o 7º mandamento e dos parágrafos 2464 ao 2513 para o 8º mandamento. Iniciemos esta videoaula lembrando do que Jesus nos ensina no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 16, versículo 26. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O 7º mandamento proíbe roubar ou reter injustamente os bens do próximo ou até danificá-lo. O roubo é a usurpação do bem alheio contra a vontade racional do seu dono. A Bíblia está repleta de condenações ao roubo, à corrupção, às injustiças com os mais fracos e tantas vezes explorados em seus salários e trabalhos. São Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 6, que nem os ladrões, nem os avarentos, nem os rapinadores herdarão o reino de Deus. Já a cobiça e o egoísmo levam a cometer muitos pecados contra o 7º mandamento. Os principais pecados contra o 7º mandamento da lei de Deus são roubar, causar dano ao próximo em seus bens, não trabalhar conforme o dever ou trabalhar mal, não pagar o justo salário aos empregados e obreiros, servir-se da miséria do próximo ou da escassez pública para monopolizar ou enriquecer-se com os injustos aumentos de preço, não cumprir os deveres do próprio cargo, permitindo que se prejudique ao próximo ou ao bem comum, emprestar dinheiro ou outra coisa exigindo um excessivo interesse, enganar ao próximo no comércio com pesos, medidas ou moedas falsas, ou com mercadorias estragadas ou quebradas. É também pecado reter bens alheios contra a vontade de seus donos, subornar ou exigir propina, colaborar em qualquer roubo ou injustiça contra os bens alheios. O mandamento exige também não poluir a terra, o ar, a água e não esbanjar os recursos naturais que as gerações sucessoras deverão usar. Há muito desperdício e consumismo em nossos dias. É um pecado contra o 7º mandamento. E este mandamento lembra ainda que os animais são confiados à administração do homem, que lhes devem benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem, como alimentação e serviço, mas devem ser tratados com respeito. Os que roubaram ou causaram danos ao próximo em seus bens estão obrigados, além de confessar seu pecado, a restituir o mal adquirido e a reparar quanto antes os danos culpavelmente causados. E temos uma urgente necessidade de formar a consciência moral pela educação em todos os momentos da vida. A formação da consciência moral começa na infância e, para isso, contribuem muitos os exemplos dos adultos. É necessário educar o caráter para que seja reto e forte
e não se deixe levar pela tentação. E isso vale para todos. O 7º mandamento ensina também que cada pessoa deve e precisa trabalhar honestamente e assim suprir o seu sustento e o da sua família. Ele destaca o valor primordial e a importância do trabalho. O homem é seu autor e destinatário. Por meio do seu trabalho, o homem participa da obra da criação. E unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. Ele é a sentinela da virtude. Meus irmãos, já o 8º mandamento nos ensina a não levantar falso testemunho e também a não mentir. O 8º mandamento proíbe mentir ou falsificar a verdade nas relações com os outros. Deus é a verdade. Jesus mesmo disse: "Eu sou a verdade". E a vocação do povo santo é ser testemunha do seu Deus, que é a verdade. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade e deixou bem claro que o demônio é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembremos que não nos agrada nem queremos que nos enganem, nem que falem mal de nós, pois temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E, portanto, não mintamos nem falemos mal de ninguém, nem tiremos a boa fama, porque isto é proibido por Deus neste mandamento. E neste mandamento é proibida também a mentira, e manda-se respeitar a boa fama do próximo. Devemos amar a verdade, porque Cristo é a verdade, e Ele nos ensinou que a verdade nos torna livres e nos santifica. E por fim, o 8º mandamento manda aos que trabalham nos meios de comunicação social que informem sempre de acordo com a verdade, e a liberdade e a justiça, e que respeitem a boa fama do próximo e das instituições. Compartilhamos muitas vezes notícias que nem sabemos da sua origem, e isto é muito perigoso, por exemplo, como as fake news, ou seja, notícias falsas. E para terminarmos, cito a primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 4, onde São Paulo nos ensina: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Assim, sem a igreja, sem o ensino no magistério da igreja, não se conhece a verdade plena. Jesus, lá na última ceia, garantiu que o Espírito Santo revelaria à igreja toda a verdade. E nessa certeza, meus irmãos, sobre o conhecimento da verdade, peçamos à luz do Espírito do Senhor, que sempre nos ajude a serem verdadeiros promotores e divulgadores da verdade, que é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.